mas essa é muito importante, inclusive pelos fatores que você enumerou na sua exposição. Olha, Lelé, o quadro político brasileiro é complexo, né? Há uma tentativa de simplificação, tanto da parte do PT e do PSDB, né? O PSDB tentando simplificar a Dilma, colando nela um rótulo extemporâneo, né, de terrorista, ou o próprio PT tentando dizer que o Serra é um candidato, né, que ele é uma pessoa de direita. Quer dizer, tudo isso é uma tentativa de simplificar a eleição. Mas é claro que a coisa é muito mais complexa. Seria simplificar ou desqualificar? Porque a impressão que eu tenho é que é de desqualificação. Eu acho que essa desqualificação é uma desqualificação que simplifica, porque ela cola, né? É fácil para o eleitorado, ao ver o candidato sendo desqualificado, comprar a desqualificação. Então a desqualificação já é a simplificação, não é? Mas sim, é a desqualificação. Agora, como que eu vejo tudo isso? Os três candidatos são oriundos da esquerda, mas evidentemente que esses três candidatos não operam mais na esquerda. A gente, embora aceite, assuma e diga que o Serra tem uma trajetória de esquerda, na esquerda, e não dá para falar outra coisa, não é possível afirmar hoje que o Serra é um candidato ou é um nome que represente um ideal, que represente um programa de esquerda. Não representa. Até porque uma parte substancial da direita, para não dizer que ela toda, se coloca hoje dentro do projeto do PSDB. Ainda que o Serra vista essa camisa da direita de forma muito apertada e mal. Você disse toda, mas eu não concordo. Você me desculpa, mas eu tenho que discordar, porque parte dessa direita também está com a Dilma e também está com a Marina. Exatamente, por isso que eu estou dizendo. Uma parte considerável da direita está com o Serra e uma outra parte está no PT e está na esquerda, e essa outra parte é o PMDB. Uma parte da direita brasileira no PMDB está com o Lula. O Sarney, como você disse, é um. Agora, o que eu penso? Eu penso que tem um projeto que está claro aqui para o país hoje, que é o projeto que está em andamento e que foi colocado em questão no segundo governo Lula. Porque eu acho que a primeira eleição do Lula, né, o primeiro período eleitoral do Lula, ele foi um governo de continuidade em muitas facetas daquilo que já vinha se desenvolvendo dentro do Fernando Henrique. A crise de 2005 do mensalão obrigou o governo a dar uma guinada. Obrigou a dar uma guinada por quê? Em primeiro lugar, porque economicamente o país ia mal. Crescia pouco, não se desenvolvia, não havia perspectiva econômica e a situação o desgaste político do governo em função do não crescimento da economia já saía caro para o governo e para o PT. A crise do mensalão, envolvendo os estandartes do PT, obrigou o Lula a dar uma guinada do ponto de vista programático. Por quê? Ou ele dá uma guinada ou o governo se enfraqueceria substancialmente. É quando o governo assume um programa mais à esquerda. É quando os programas do Bolsa Família, Fome Zero, os programas estudantis, enfim, se dinamizam, crescem, aflorescem e tal. Tem até Vale Cultura agora, né? Tem Vale Cultura, Vale Gás, Vale Luz, vale tudo. Exatamente. Tudo isso aí, na verdade, todos esses múltiplos programas, eu entendo que uma parte considerável desses programas tem a ver com a construção de cidadania no Brasil. Eu acho que, como eu vinha discutindo esses dias atrás, não dá para você considerar que o Bolsa Família seja uma bolsa assistencial ou que seja Bolsa Miséria ou coisa disso. Trata-se de cidadania. Quando você está no século XXI, é inaceitável que um cidadão não tenha uma renda mínima. Eu queria só... Você vai retomar. Gente, é o seguinte, as pessoas que condenam o Bolsa Família não conhecem de política e não conhecem de história. Nos Estados Unidos tem programa parecido com o Bolsa Família. Acho que é uma questão, Lelé, é inaceitável que um cidadão no século XXI se veja, de repente, na Rua da Amargura. É inaceitável que alguém, com o fim de um relacionamento amoroso, um desemprego momentâneo, essa pessoa não pode cair na Rua da Amargura. Ela tem que ter uma renda. E isso em qualquer país civilizado tem. Ninguém fica sem nenhuma renda. Então o Bolsa Família, no meu entendimento, que é irrisório, o Bolsa Família, no meu entendimento, é uma renda mínima que todo cidadão tem que ter. E essa é uma questão que é indiscutível. É uma questão de civilidade. Luciano, a elite reclama que o governo gasta 3 bi por ano com Bolsa Família. Mas eu não vi ninguém reclamando do ProER do Fernando Henrique, que enfiou 9 bi na mão dos banqueiros e tudo bem.
Pois é, e outra, gasta 3 bilhões com o Bolsa Família e gasta 190, 200 bilhões com juro, tá? Com juros. Ora, esses juros pagos vão para aí 20% das famílias brasileiras. Tá? Então, quer dizer, na verdade a discussão sobre Bolsa Família ou não é uma discussão sobre a apropriação de rendas do Estado. Não é que esse dinheiro, se ele não for para o Bolsa Família, ele vai para um outro projeto igualmente importante do Estado. Não. Se esse dinheiro não for para o Bolsa Família, ele vai ser apreendido por outros grupos de poder que disputam a renda do país. É quando você discute reforma agrária. A reforma agrária, que é um absurdo que nós ainda discutamos reforma agrária, dado que esse é um tema do século XIX, né? Todos os países resolveram essa questão do século XIX. Mas por que a bancada ruralista, a UDR, discute a reforma agrária da maneira com que eles discutem? Não é porque eles são contrários ideologicamente à reforma agrária. Eles não querem que uma parte da renda da agricultura vá para a reforma agrária e vá para eles. Financie a agricultura, o agrobusiness, financia a expansão dessa agricultura. Quer dizer, é uma disputa de renda no Estado. Então eu acho que o governo Lula, ele democratizou muito mais essa renda. O dinheiro do Estado se espalhou pela sociedade brasileira e isso é extremamente importante, fundamental até. Agora, Luciano, dos 3 candidatos, você acha que o Serra ou a Marina colocariam um fim no Bolsa Família? Muito pouco provável. Muito pouco provável porque a sociedade, uma parte considerável da sociedade brasileira e uma parte substancial da sociedade entendeu que o Bolsa Família é um programa de renda mínima. Não é Bolsa Assistência, é um programa de renda mínima. É muito difícil mexer nisso hoje. Teria um custo político muito alto, né? Então acho muito pouco provável. Acho pouco provável que o próprio Serra faça isso. É possível que ele mexa nas configurações do programa, que ele altere alguns elementos do programa e provavelmente faria isso. Agora, eu não acredito que haveria um fim para esse programa, dado tudo isso que eu disse. Agora, para mim, a questão fundamental é o seguinte, Lelé. Eu dizia isso e acabei andando em outra direção. Existe um programa, que é o programa do PT, que é o programa do governo Lula, que está em andamento. Esse programa é claro, toda a sociedade brasileira entendeu ele. Desde dos estratos mais simples da população até os estratos mais altos. O empresariado brasileiro e os grandes especuladores financeiros, eles estão apoiando o Serra, não porque eles discordam do programa que está aí, porque eles também estão ganhando muito dinheiro com o programa que está aí. Exatamente. Eles não votam na Dilma e não apoiam a Dilma, não por causa do programa, por um preconceito de classe. Eles vão votar no Serra, porque o Serra é uma representação não apenas programática do que eles querem, mas é uma representação simbólica. O Serra é o homem da direita hoje, queira ou não. Então, a questão aí não é de programa, porque o programa do governo que está aí está claro, e quase todo mundo concorda com ele. Agora, a pergunta que eu faço para você, e eu acho que é a pergunta que todo mundo que nos assiste faz, é a seguinte: qual é o programa do PSDB? E essa é uma pergunta que eu faço como analista, não é uma pergunta que eu faço como cidadão ou como eventual eleitor desse ou daquele candidato. O fato é que o PSDB não pôs na mesa qual é o programa de governo do Serra. E isso é uma coisa muito complicada nessa altura do campeonato. Mas você não acha que a tentativa de transformar a Dilma numa Bin Laden de saia é muito mais vantajoso do que discutir um programa? É vantajoso e extremamente improdutivo. É vantajoso e extremamente contraproducente. Por quê? Porque quem é que compra esse discurso terrorista no Brasil? Essa luta armada que aconteceu no Brasil de maneira quase caricata, e os próprios sujeitos dessa história nos anos 70 no Brasil falam, aquilo foi um absurdo, né? Quem na população ainda lembra disso ou conhece isso? Ou seja, chamar a Dilma de terrorista é quase não falar nada, Lelé. Para um cidadão que toma uma cervejinha no final da tarde, no boteco, na rua da casa dele, você acha que tem algum significado eleitoral para ele chamar ou ver a Dilma ser chamada de terrorista? Isso me parece muito mais uma oposição sem discurso, perdida, né? Sem uma fala concreta e clara que ela possa passar para a população, e aí se perde
nessa artilharia pesada de baixo nível que não acrescenta absolutamente nada para o debate. Agora, Luciano, nós temos o seguinte, para boa parte da população, 78% praticamente aprova o governo Lula. Uma parte acha mais para baixo, outra acha ruim, mas é 80% da população brasileira, segundo as pesquisas. Tá? Para essa população aqui, o que é interessante para ela é que o governo Lula continue, ou que haja uma novidade que possa ser representada pelo Serra, pela Dilma ou pela Marina. Como que você analisa a expectativa do cidadão brasileiro médio? A expectativa do cidadão, do brasileiro médio... Está no ar o RPTV, o novo canal de televisão de Rio Preto, aqui no canal 15, pela NET. Estamos iniciando um novo programa e uma nova televisão. Comigo começa hoje Gente Inteligente com Lelé Arantes. Nós vamos estar aqui diariamente entrevistando as pessoas que nós acreditamos que tenha mensagem, informação